Bom, nosso próximo exemplo agora, o exemplo 2, também é uma transformada de Laplace, então a gente vai aplicar exatamente a mesma equação que a gente aplicou no exemplo anterior, agora para uma função diferente, chamada rampa unitária. Então a rampa unitária ela é zero para tempos menores que zero, novamente é parecido com a função degrau, só que a partir do instante de tempo zero, para tempo t maior ou igual a zero, essa função passa a ser igual a t. Né? Então ela é uma entrada, é uma função no tempo que ela cresce linearmente conforme o tempo vai passando. A rampa unitária especificamente, né, ela tem esse nome, pois a derivada dessa rampa, né, dessa função, ela é 1 depois de t maior ou igual a zero. Né? Então essa funçãozinha que ela tem esse comportamento, ela é zero, né? A partir do tempo zero ela passa a crescer linearmente, né? E no instante de tempo 1 ela tem valor unitário. Né? Então esse aqui é o comportamento geral desse tipo de função. Para que a gente usa essa função rampa? Né? Você pode usar para representar alguma entrada que cresce linearmente com o tempo. Né? Imagina, por exemplo, um sistema mecânico e você está aplicando uma força externa, ou tem um atuador que está aplicando uma força que vai crescendo conforme o tempo passa. Né? Isso é um exemplo aí de rampa. Né? De forma similar ao caso do degrau, se você quiser uma rampa com uma inclinação especificada, né, com uma inclinação qualquer, você pode multiplicar essa função r de t pelo coeficiente de inclinação. Né? Então, se você quiser uma inclinação 10, né, você pode multiplicar a função r por 10 e vai ter também um outro tipo de crescimento aí da nossa função. Então, a gente vai recorrer de novo ao nosso quadro aqui e vamos resolver esse exemplo 2 com essa transformada da função rampa. Então, exemplo 2, né? Vou colocar a função rampa aqui só para a gente lembrar dela na nossa solução. A rampa ela é zero para tempos menores que zero e ela é igual a t para tempos maiores ou iguais a zero, certo? Então, novamente, a gente vai recorrer à nossa equação da transformada de Laplace. Né? L de r de t vai ser a integral de zero ao mais infinito da função que a gente está fazendo a transformada, né? Que é a nossa função r de t, vezes e na menos st dt, integral no tempo. Nossa função r, de forma similar ao que acontecia na função degrau, ela só tem valores relevantes aqui para a gente a partir do tempo zero. Né? Então, a partir do tempo zero, essa função ela tem valor igual a t. Né? Então, eu posso substituir essa r de t simplesmente pela função t. Né? Lembrando que nossa integral é de zero ao mais infinito. Né? Então, integral de zero ao mais infinito de t vezes exponencial de menos st dt aqui. Tá? Então, nós temos que resolver essa integral aqui para obter a transformada de Laplace dessa função rampa unitária. Como a gente resolve isso? Né? Tem que cuidar que aqui a gente tem uma variável tempo multiplicando uma exponencial que também tem a variável tempo. Né? Lembrando que nossa integração é nessa variável. O que a gente pode fazer aqui, né, é usar um teorema bem típico aí de integral que vocês já devem ter utilizado com certeza, né, que é a integração ou integral por partes. Né? Estão lembrados disso aí, né? O que é integral por partes? Integral, vou pegar aqui só a expressão geral, né? Talvez isso vai refrescar a cabeça de todo mundo. Integral de u em dv é igual a u vezes v, com um pontinho aqui para denotar vezes, menos a integral de v em du. Tá? Isso aqui é a típica integral por partes. Então, essas funções u e v a gente pode definir aqui para adaptar para resolver nossa integral. Né? No nosso caso aqui, eu vou chamar a função u de t, simplesmente. Na nossa integral por partes aqui,
lembrando que vai aparecer esse du. Se a gente diferenciar essa expressãozinha aqui, du é simplesmente igual a dt, que simples. O resto da integral vai ser dv, né? Então dv é o que vai sobrar aqui na nossa expressão de integração, que no caso aqui vai ser e na menos st dt. Então dv é igual a e na menos st dt. Felizmente aqui a gente pode simplesmente integrar os dois lados dessa equação, né? Então v vai ser igual a integral de e na menos st dt. Né? Então essa integral aqui a gente fez ela praticamente aí no exemplo anterior. Então a gente pode obter aqui que v é simplesmente menos 1 sobre s vezes exponencial de menos st. Né? Então, a gente já tinha resolvido essa integral lá no exemplo anterior. Definir, então, u, du e v e dv. Né? A gente pode aplicar isso na nossa integração por partes. Né? Então, transformada de Laplace da função r de t vai ser igual a u vezes v, certo? Então, u é t e v é menos 1 sobre s vezes e na menos st dt. Então, menos t vezes 1 sobre s e na menos st. Menos, né, integral de v du. Menos a integral de v, que é menos 1 sobre s vezes e na menos st, menos 1 sobre s e na menos st, vezes du, que é dt, no nosso caso aqui. Então, só aplicar as definiçõezinhas que a gente viu de integral por partes. E eu vou colocar aqui fora dessa expressão toda, né, nosso limite de integração, que vai de 0 até o infinito, até o mais infinito aqui, certo? Então, falta então resolver essa integral que está dentro, né, do nosso colchete. A primeira parte está resolvida aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos t. Esse exponencial de menos st aqui eu vou passar dividindo, só para ficar mais fácil aqui, que eu vou explicar uma outra coisa depois. Então fica menos t sobre e na st, o sinal fica positivo aqui no exponencial, porque eu passei ele para divisão, vezes 1 sobre s. Isso que está multiplicando. E falta resolver a nossa integral aqui. Né? Na integral que falta resolver, esse menos 1 sobre s é uma constante. Então, eu posso tirar essa constante aqui da integral, vai sobrar mais 1 sobre s. E vai sobrar aqui nessa expressão de cima, integral de e na menos st dt. De novo, né? A gente já resolveu essa integral aqui em cima. Então, menos 1 sobre s vezes e na menos st. É a resposta daquela integralzinha ali de cima. Limites de 0 até o mais infinito. Certo? Vamos tentar dar uma rearranjada aqui na nossa expressão, deixar ela mais bonitinha. Né? Colocar um menos 1 sobre s aqui na frente, t sobre e na st. Né? Eu falei que eu vou deixar isso aqui desse jeito para facilitar nossa vida daqui a pouco. Tá? Aqui a gente vai ter menos 1 sobre s quadrado e na menos st. E falta a gente aplicar, né, os limites de integração de 0 a mais infinito. Tá? Beleza, né? Então, vamos fazer isso.
primeiro termo aqui, aliás, o primeiro limite de integração que a gente vai aplicar é o mais infinito. Né? Então a gente vai ter menos 1 sobre S vezes t sobre e elevado a st. Então vai dar t que é infinito, e elevado a s vezes infinito dá quanto? Dá infinito também, mais infinito sobre mais infinito. Mais infinito sobre mais infinito dá quanto? Dá 1? Não. Isso aqui é uma indeterminação, né? Todo mundo que fez cálculo vai lembrar disso. Então a gente vai ter que resolver isso aqui porque a gente não pode deixar desse jeito. Mas isso aqui fica para daqui a pouco. Então, menos 1 sobre s quadrado, beleza? Vezes e na menos st. Esse e na menos st é a mesma coisa que 1 dividido por e elevado a st, que vai ser 1 sobre e elevado a infinito vezes s, que é 1 sobre infinito. Né? O que é uma divisão de 1 por um número infinitamente grande? Né? Essa divisão tende a zero. Então, esse termo aqui está legal para a gente. Né? Ele vai tender a zero aqui na nossa integral. A gente pode ignorar esse termo todo. Então, isso aqui é o primeiro limite de integração com o infinito. Agora a gente aplica o segundo limite, que é zero. Né? Então, vai ficar menos 1 sobre S vezes t, que é zero, sobre e elevado a zero. Né? Elevado a zero é 1, 0 dividido por 1 é zero. Então, esse primeiro termo aqui está zerado. Menos 1 sobre s quadrado vezes e elevado a s menos st, que é zero aqui. Então, esse termo aqui é igual a 1 e esse termo aqui ele é igual a zero. A gente pode dar uma melhorada aqui na nossa expressão. Eu vou tirar os termos todos que já estão anulados, né? E tentar aqui resolver aquela nossa indeterminação. Vou deixar essa indeterminação aqui de novo. Então, o que vai sobrar aqui pra gente? Eu vou abrir uma outra página aqui. 1 sobre S menos 1 sobre S vezes T sobre E na ST. Esse termo aqui que estava dando problema, né? Lembrando que o T está tendendo ao infinito. Então aqui tinha menos 0, beleza. Menos 0 menos 1 sobre S quadrado. Certo? Isso aqui é o que a gente tinha desenvolvido aí na tela anterior. Nosso grande problema aqui é justamente essa expressãozinha aqui, que ela está dando infinito sobre infinito. Né? Então, deixa eu só reorganizar aqui. A gente tem simplesmente aqui menos 1 sobre S com vezes T sobre ST, com T tendendo infinito aqui. A gente vai ter que aplicar esse infinito de novo. 0, 0, menos dá mais 1 sobre S quadrado. Então, de novo, né, a gente tem que resolver essa indeterminação nessa expressãozinha aqui, certo? Deixa eu tirar essa circunferência. O que a gente pode fazer? O que a gente aplica para resolver a indeterminação em integral? A gente pode aplicar o L'Hopital. Né? Então, vamos ver esse termo aqui que está dando problema e vamos aplicar a regra de L'Hopital para resolver justamente essa indeterminação. Então, a gente quer fazer o limite dessa expressãozinha aqui com o tempo tendendo ao mais infinito. Né? A gente já sabe que ela dá mais infinito sobre mais infinito. Como que a gente faz a regra de L'Hopital? Como que a gente aplica essa regra de L'Hopital? A gente pode derivar, né, o numerador e dividir pela derivada do denominador dessa fração que está dando problema.
e a gente vai derivar em função da variável que está dando problema, né? No caso nosso, é a variável tempo. Então, a gente vai derivar t no tempo, né? Essa derivada obviamente dá 1, e dividir pela derivada de e na st no tempo. Então, a derivada de cima dá 1, né? A derivada de t é igual a 1, dividido pela derivada de i na st, que vai dar 1 sobre s vezes a exponencial de st. E tudo isso com o tempo tendendo ao mais infinito. Quanto que vai dar isso, né? Se você olhar ali, a gente vai ter 1 sobre e elevado a infinito, 1 sobre infinito. Né? Então, nosso termo ali, a gente está vendo que ele tende a zero. Né? Então, esse termo aqui está tendendo a zero, né? O que é muito oportuno para a gente. Né? Na verdade, esse termo todo aqui que a gente estava tentando resolver, a indeterminação, ele é nulo. Né? Então, transformada de Laplace da função degrau, da função rampa unitária, é igual a zero, menos 1 sobre s vezes zero, na verdade, né? Que dá zero, mais 1 sobre s quadrado. Né? Portanto, nossa transformada de r de t fica simplesmente mais 1 sobre s ao quadrado.